Olá, nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Por Trás do Espelho. E hoje eu trago dois convidados muito especial. Eles aí que fazem parte do projeto Por Trás do Espelho. Mas antes de apresentá-los, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. Começando com a Oralbert, Splash Piscina, Centro de Pilates Gabriela Fonseca, Mapcred, Forte Informática, Forte Fundações, Loja Lemassari, Clínica Cíntia Mancini, Renata Gava Cosméticos, Lug, Pereira Chef, IES Brasil, Semear Florescer e L2R Calçados. Empresas essa que confia e acredita no nosso trabalho. Mas hoje, esse episódio é muito especial para mim, porque esse podcast nasceu através de um projeto, né, que eu vivi, que foi o Por Trás do Espelho, um projeto que é além do emagrecimento, é um projeto onde traz aí um autoconhecimento, uma nova versão de cada pessoa. E em novembro, nós, né, eu e a minha equipe, nós escolhemos 2 participantes para participar durante 3 meses desse projeto, trazendo resultados reais do dia a dia deles. E hoje eu estou com o André e a Tuane, participantes do projeto Por Trás do Espelho, depois de 3 meses, para contar e conhecer um pouquinho de vocês, como foi o projeto, como vocês fizeram nesse tempo e, claro, né, os resultados e as mudanças que o Por Trás do Espelho trouxe para vocês. Então, para começarmos, eu queria agradecer a presença de vocês e perguntar, né, quem era o André por trás do espelho antes do projeto e quem era a Tuane antes do projeto? Primeiramente, boa tarde aqui a Tuane, a Nayara, ao pessoal do canal. Bom, pessoal, me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é André, eu sou casado há 21 anos, tenho 2 filhos, tenho uma filha Luísa de 11, João de 7. Sou policial penal há 21 anos. E o André, antes aqui do Por Trás do Espelho, era uma pessoa que tentou já de muitas maneiras uma mudança de vida, mais saudável, uma perda de peso, um emagrecimento. E aí apareceu esse projeto maravilhoso aqui, né? Com a Tuane, com a Nayara, com o pessoal que vocês vão conhecer, porque é toda uma equipe que tem por trás. E esse André agora, né? É um André que tem uma visão diferente e que vai buscar para ter uma vida melhor e mais saudável. E a Tuane por trás do espelho? Conta um pouquinho para nós. Boa tarde, Ná. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tuane, eu tenho 32 anos, eu sou casada há 15 anos, tenho 4 filhos. E a Tuane, antes, né, do projeto Por Trás do Espelho, era uma Tuane que sempre pensou muito em cuidar de todos, em cuidar de todo mundo. Sempre abracei causa, sempre abracei pessoas. Só que eu acabei esquecendo um pouquinho de mim. E não terceirizando a culpa, né? Mas é porque eu sempre fui assim. E o Por Trás do Espelho, algo que me realmente, né, mudou, foi a minha mentalidade e a vontade e a decisão de estar olhando um pouquinho mais para mim e saber que eu preciso cuidar de mim, estar bem para, né, dar o meu melhor para as pessoas que estão ao meu redor. Para vocês entenderem um pouquinho, né, o nosso projeto, ele é um projeto que traz uma mudança de vida, mas além da estética, eu acho que tem que existir uma mudança de dentro para fora, e por isso que o nome Por Trás do Espelho é realmente o que você vê por trás da imagem que você apresenta para a sociedade. E na verdade, quando a gente pensou em trazer essa equipe, né, que tem hoje aí nutricionista, educador físico, nutricionista, né, tem também a psicóloga e a parte de estética, a gente trouxe essas pessoas para realmente trazer uma mudança de vida. E tudo que a gente vai falar aqui um pouco hoje é além da perda de peso. O André, a Tuane, eles perderam peso, né? Eles tiveram um resultado assim sensacional nesses 3 meses e a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles. E eu quero perguntar agora para o André, para a gente começar esse bate-papo, como que era o André em relação à comida, né, e as suas escolhas antes do projeto
E como que tá o André hoje, depois de 3 meses, tendo essa mudança? Lembrando que você teve, né, quem conheceu o André antes, já vai ter uma noção de que ele realmente perdeu peso, mas o perder peso é muito além, porque você tem que manter essa qualidade de vida. E como que é para você hoje ter esse relacionamento com a alimentação? Então, alimentação sempre foi muito difícil, assim, na minha vida, assim, né? Tenho uma ansiedade bem grande, assim, e para quem é ansioso aí e tá assistindo, sabe, o melhor lugar para descontar a comida, a ansiedade é na comida, né? Então, assim, comer saudável é um estilo de vida, né? Uhum. É algo que a gente tem que realmente optar, né? É muito mais gostoso comer um doce, comer um salgado, tudo mais, né? Então, assim, eu vivi esses 3 meses no projeto e não vou dizer que eu não erro não, viu, gente? Eu erro. Tem dia que, no final de semana, fiz um churrasco, comi uma cerveja, mas é aquela história. O problema assim, é você não errar todos os dias. Escolher né? a quantidade exata. É você falar, poxa, eu errei hoje. Uhum. Quando que eu volto? Lá, segunda-feira? Agora. Não, é agora. É na próxima refeição. Exatamente. Né? Então, assim, é questão de opção, de você... E a questão de você preparar seu dia, né? Você deixar uma fruta fácil para você comer, né? E uma coisa que você gosta, né? Não adianta você pegar e achar, vou mudar de vida e vou comer... Sei lá. Tirar o carboidrato pro resto da vida. Vou comer morango. Eu não como morango, não gosto de morango. Exatamente. Né? Então, tipo, eu gosto de banana, então eu vou comer uma banana, vou comer uma maçã. Deixa perto, isso que você gosta. São escolhas que a gente vai fazendo. São escolhas que você vai fazendo. Conseguindo manter elas. No né? dia a dia. Isso. Né? O projeto ele é muito além, né, de uma dieta. Não existe. Eu falo que dietas, a gente tem que tirar essa palavra da nossa vida. Eu acho que aí uma reeducação alimentar é fazer boas escolhas. E quando a gente planejou tudo isso, a nossa intenção e a nossa ideia era trazer essa consciência para vocês. Porque o processo vai continuar, né? Você pode não continuar mais dentro do projeto de 3 meses, mas você tem uma mente para continuar com o estilo de vida. Então é isso que a gente quis trazer para vocês na questão da alimentação. Agora, indo um pouquinho para a parte da mente, a Tuane começou dizendo que ela sempre escolheu e fez pelos outros. E que o projeto fez você enxergar essa visão, ter essa visão, enxergar de forma mais clara tudo isso. Então, me fala um pouquinho como você conseguiu analisar isso e como é hoje cuidar da Tuane, em primeiro lugar. Na verdade, eu só consegui analisar isso através do projeto, né? Eu não enxergava isso. Eu não enxergava que eu só cuidava. Eu não enxergava que eu comecei a me deixar, né? Eu não tinha essa, por mais que as pessoas olhem, às vezes acham que é óbvio, mas eu não tinha essa visão sobre mim mesmo. E quando surgiu para mim a oportunidade do projeto, foi algo assim, eu falo que foi um presente de Deus na minha vida, e eu tive muito apoio do meu esposo. Então, assim, quando você tem esse apoio para você conseguir, né? Porque eu tenho 4 crianças, então, assim, eu fui fazendo, me organizando para conseguir, mas eu confesso para vocês que como eu nunca cuidei de mim, nunca assim, né? Por um bom tempo não olhava para mim, a culpa começou a bater na mente. Você vai deixar seus filhos, você vai deixar sua casa, você vai deixar o seu esposo. E aí que entra a questão também da mente, né? Da psicóloga, de pessoas assim que estão ali no projeto para poder auxiliar, porque a mente ela vai querer nos sabotar. E a minha mente o tempo todo querendo me sabotar, sabe? Para ter desculpas para não ir, desculpas para não fazer. Mas como foi um projeto que foi algo que foi direcionado de Deus para minha vida, né? Foi algo que eu realmente quis agarrar. E hoje eu consigo sim olhar para mim e ver a diferença que faz esse momento, porque são momentos tão pequenos do dia que a gente tira para nós, né?
que você acaba vendo que é possível, né? E hoje eu consigo. Eu tenho muita culpa ainda? Eu tenho. Vem aquela, né? Aquele sabotador na cabeça falar, você vai deixar? Porque a louça, às vezes tem louça que vai ficar, às vezes tem, né, coisas para fazer. Mas eu comecei a perceber que os meus próprios filhos começaram a olhar para mim. Gente, eu chegava suada do cross e eles falavam, nossa, mãe, como você tá linda. Sim. Por quê? Porque você começa a resplandecer mesmo aquilo que você está vivendo, porque você está voltando. Eu voltei a viver, eu voltei a me enxergar. E através disso, né, dos elogios dos meus próprios filhos, do meu esposo, e eu olhando para mim e vendo o quanto estava me fazendo bem, fez e faz com que hoje eu tenha, sim, uma prioridade comigo todos os dias. E em todas as áreas da minha vida, não só em questão de ou estética, ou balança, em todas as áreas da minha vida. No seu caso, nesses 3 meses, quantos quilos você eliminou? Deu 11 quilos, 150 gramas. Esses 11 quilos, Tuane, foi difícil? Você passou fome? Não. Como que foi? Tirou muita alimentação de você? Como é que foi tudo eu isso? vou ser bem sincera. Eu pensei que seria muito mais difícil. Uhum. Porque eu já fiz todas as dietas que eu já fiz, na verdade, né? Eu nem coloco o projeto como dieta. Mas todas as dietas que eu já fiz, foi muito maluca as dietas que eu fiz. E assim, era insustentável. Uhum. Então, o cardápio, né, direcionado pela nutricionista, é um cardápio super tranquilo de seguir. Só que é igual o André falou. Não adianta você ter um profissional que é só números, né? Sim. Você precisa ter um profissional que ele vai olhar. A Tuane, ela vem de 30 anos da vida dela comendo bolacha, tomando Coca-Cola. Então, assim, tem que ser algo direcionado para coisas que eu goste e para coisas também que vão fazer com que eu consiga permanecer. E foi isso que a nutricionista trouxe, né? Ela adaptou a sua realidade. Ela colocou docinho todos os dias. Uhum. Tanto que na primeira semana e na segunda eu nem precisei do doce. Tava tão focada que eu nem precisei. Só que depois ela colocou tranquilamente e foi algo que para mim foi essencial. Mas assim, eu achei que seria muito mais difícil. Sim. E André, a gente sabe que para a mulher, a questão da estética, de se olhar no espelho, né, às vezes de querer vestir alguma roupa, isso incomoda um pouco mais. Mas conta para nós como que é para o homem, quando ele se olha no espelho e talvez ele não goste do que ele vê, né? Talvez aquela barriguinha, talvez nem só a parte da estética, alguma coisa que você queria fazer e não conseguia, e como que está sendo hoje depois de você ter perdido, né? O André, ele perdeu em balança uma quantidade menor, deu quase 5 quilos, porém ele teve uma mudança muito grande de gordura para massa magra. Então isso na balança você não consegue ver o número, que é a nossa intenção hoje, né? Dentro do projeto, não é números na balança, mas é realmente uma qualidade de vida. E quando você perde essa gordura e ganha massa magra, você consegue ter uma qualidade melhor. Então, Sim. Hoje, se olhando, né, com o olhar de um homem, como que é para você saber que você teve essa mudança? Como que é o comentário das pessoas? Passa um pouquinho para nós. Sim. Então, rapidinho, só puxando um gancho aqui que a Tuane falou, Uhum. que nem essa questão da perda de peso, né? Eu já também fiz muita dieta maluca, igual ela falou. Tudo que você imaginar, já fiz já. E eu acho assim, só fazendo um parênteses assim, às vezes a perda de peso, a pouca perda de peso, Uhum. ela não tem um significado assim tão expressivo, né? Eu já tive dietas de perder assim 15 quilos em um mês e engordar 25 dos outros próximos 4, Uhum. sabe? Então eu penso assim, lógico que o teu corpo ele responde àquilo que você faz, né? Então você começa a fazer um exercício físico, você começa a diminuir a quantidade de calorias que você consome, é matemático, você vai perder o peso. A questão é o teu corpo, o teu tempo necessário de acostumar que aquela perda calórica que ele está tendo, ele não entenda como um problema de saúde, mas que ele entenda como uma mudança. Exato. Né? Então, assim, eu de início eu tive até uma preocupaçãozinha de falar, poxa, mas né, o homem tem muito mais massa muscular, vou perder menos peso, né? Uhum.
Mas aí que tá. Aí a gente fala o que é o por trás do espelho, né? É você olhar e falar assim, não, meu, parabéns pelos 5 quilos que você perdeu, sabe? Tem um esforço que esses por trás 5 disso. dure pro resto da vida. Exato. Não é? Não tô desmerecendo os 11 quilos da Tuane, porque pelo contrário, ela se esforçou demais para isso aí, né? Mas com certeza, Agora, André, tem também essa questão de o homem, às vezes, por questão de massa magra também, é mais difícil perder a questão do faz a peso troca na muito balança. rápido, né? Isso. Agora a mulher já tem mais dificuldade, né? De ganhar Quando essa massa chegar na magra. hora da massa magra, aí a dificuldade já aumenta pra mim ele também, começa né? um processo mais lento, né? Agora, nessa questão de visual, o homem também tem vaidade, não vai achar que, né? Então, assim, me incomoda. Eu tenho um espelho de corpo inteiro no meu quarto, né? No meu closet lá. Então, tipo assim, me incomoda. Incomoda você olhar e ver que você tá com sobrepeso. E porque, na verdade, o que acontece? Eu já vou para quase 50 anos. Então, tipo assim, também tenho estria, né? Também tenho... Então, tipo assim, são coisas que você vai olhando assim e te incomoda. Por quê? Porque da mesma forma que a mulher em si, ela compete, o homem também em si, ele compete. Não vai achar que o cara chega na balada e ele não ganha a situação de quem tá, quem não tá. Ó, aquele ali é fortão, aquele lá... Tem né? a comparação também, Tem a comparação, né? lógico que tem. Não vai achar que você não compara, não. Você compara, né? E aí você vai olhando assim e algumas coisas começam a te incomodar, né? Então você... Que nem eu tenho um filho pequeno, né? E ele tá numa fase, tipo, de tudo. Ele pergunta e tudo. Aí um dia ele chegou assim e falou assim, pai, porque quando eu ficar grande eu vou ficar barrigudo igual você? Então, tipo assim, são coisas que você olha assim e fala, poxa, né? Dava pra melhorar, né? Dá pra mim ter uma... Então, assim, a gente... quando a gente se conheceu lá no início do projeto, a gente fez nossas apresentações e quando eu me apresentei, eu falei algo que eu não queria me alongar muito, assim, naquele momento e talvez ficou meio sem pé nem cabeça. Mas quando eu me apresentei, eu falei assim, você vai lembrar. Eu falei, eu me formei gordo, casei gordo, tenho né, casei 2 vezes, casei e me separei, casei minha 2ª vez gordo também. Então, tipo assim, por que eu fiz aquele comentário em si naquele momento? Porque é isso. Porque se você não tiver essa visão de por trás do espelho, de você olhar aí lá e pegar aquelas fotos de antigamente, sabe? E se olhar com carinho, né? E falar assim, poxa, passou essa fase aqui. Eu posso ser uma nova Tô muito versão. tô muito melhor. Não tô perfeito, mas eu tô muito melhor do que eu tava aqui, né? Mas é você ali também. E você viveu aquilo ali. É se olhar com carinho, né? Sabe? Entender o processo de cada época, né? É você viver isso daí, né? Já teve vezes de eu falar assim, poxa, às vezes a gente deixa... Porque começo de ano, né, pessoal? Todo mundo vai entrar numa dieta, né? Agora vai chegar carnaval, não, todo mundo tem que estar... Né? A galera quer tem que estar trincado, né? Quando chega novembro, tá 25, tá 12 quilos mais gordo do que tava. E aí, tipo assim, essas questões eu já tive muito comigo, assim. Falar, poxa, se lá desde janeiro eu tivesse feito, hoje eu estaria muito melhor. E é fazer um pouquinho de cada vez, né? E aonde talvez ou talvez, sei lá, o homem, ele vai ver isso daí? A hora que ele vai bater a foto, né? Ô, pessoal, Natal, família, vamos bater uma foto? Ó, pessoal, confraternização aqui do trabalho, vamos bater uma foto? Aí você já fica, né, de nariz torcido. Aí sai a foto, você olha assim e fala, puxa, olha o tamanho que eu tô na foto. Então, assim, eu falei do espelho de corpo inteiro, por quê? Porque essa parte nossa aqui, assim, é uma parte que eu já ouvi pessoas falarem assim, como a gente olha muito, a gente tem mais afinidade com ela, então a gente sente que é mais belo na gente, né? O problema é quando você para na frente do espelho de corpo inteiro. E se olha, né, por inteiro. E você fala, tá trocando de roupa, né? E aí você olha assim e fala, vixe, né? Tá cheio de defeito aqui. Então, assim, eu acho que o homem, ele tem a vaidade dele também. E em determinados momentos incomoda muito, assim, sabe? Você tá... assim, não tá no físico que você... E não quero nem dizer, tipo assim, nossa, mas eu sou trincado. Não, né? E eu hoje, fora essa questão da vaidade,
eu vejo uma segunda questão, que é a questão da saúde, né? E a saúde, ela te cobra. Demais. Ela te cobra demais. O corpo é uma consequência, né? Das boas escolhas para a saúde. Eu não sei se... Eu vou falar aqui rapidinho para vocês aqui, mas eu já cheguei a pesar 132 quilos. Hoje eu peso 105. Já cheguei a emagrecer para 94 quilos e voltar para 126 quilos. Então, assim, o que te motiva, né, a você perder e a você sair disso daí? Eu lembro que como tenho um plano de saúde, uma época eu falei assim, todo ano eu vou fazer um check-up e vou no médico. E aí teve uma vez que eu fui no médico, o médico pediu os exames, tal, levei o resultado, o médico olhou assim e falou, o que você quer saber aqui do exame? Eu falei, doutor, quero saber a tua opinião, né? Eu trouxe o resultado, quero saber a tua opinião. Ele falou assim, você já abriu? Ele falou, você sabe que você não tem nada. Aí eu falei, doutor, eu não sou médico, né? Aí ele pegou, abriu o exame na mesa dele assim, olhou e falou assim, então você não tem nada. Ele falou, mas eu faço um desafio para você voltar daqui 10 anos e a gente vai fazer o mesmo exame. E aí não vai ser teu exame. Você vai estar com problema de coluna, você vai estar com problema de joelho, você vai estar com problema de... Então, assim, a idade e o peso vai te cobrar. Em algum momento vai te cobrar. Então, além dessa questão de você achar... E aí, tipo assim, outra coisa, não vai achar que é só mulher que quer estar bonita em roupa, não. Viu? Não, homem também, Você né? tá entendendo? Aí você chega lá, compra uma camisa legalzinha lá, tal, eu vou, sei lá, vou sair, vou numa festa, num casamento, na missa, tal. Aí você olha e fala, puxa, a camisa não ficou legal, olha, o botão parece que vai abrir. Então, tipo assim, aí você vai lá e põe aquela camisona batida que você usa sempre lá, sabe, né? Então, tipo assim, a vaidade, ela é do ser humano, nós temos nossa vaidade também, e incomoda você não estar de acordo com o que você quer. Mas eu acho que mais do que isso, é isso aí. É em que tempo que a saúde vai te cobrar e falar assim, agora não dá mais. Uma hora chega, né? Eu falo assim, hoje a gente vê muitos tratamentos que você perde aí 20, 30 quilos muito rápido. Eu fui para 29 quilos perdido, mas em quase 2 anos. E aí hoje eu me pergunto, né? O voltar... Eu já fiz muitas dietas malucas, já perdi 15, 20 quilos assim rápido e ganhei o triplo. Hoje eu falo, gente, eu estou nesse processo há 2 anos e eu continuo perdendo. Então, assim, eu não ganhei mais, mas é por quê? Porque você muda não só aquela loucura de um período não comer certas coisas, você aprende a comer. Você se apaixona por um exercício físico porque é fundamental para a sua saúde, para a sua estética. E, ao mesmo tempo, você começa a entender que isso vai virando uma rotina tão prazerosa e que aí você vai começando a colher os bons frutos. Esses dias eu fui provar uma roupa e falei, gente do céu, a roupa tá sempre ficando larga. Mas por quê? Você faz uma dieta maluca? Não. Eu só faço escolhas boas. Hoje eu comi errado, na próxima refeição eu como certo. Então a gente vai fazendo algumas escolhas. E o Por Trás do Espelho, ele traz isso, essa consciência de que você vai ter que viver 3 meses intenso dentro de um projeto, só que você tem o resto da sua vida. E quais vai ser as escolhas que você vai fazer, né? Tuane postou, eu achei o máximo ela falando que ela estava muito feliz, que fazia muito tempo que ela não provava e não serviu uma calça jeans, né? Então, assim, olha que legal. Nossa, você saber a mulher olhar no espelho e ver que entrou uma calça jeans. Que mulher não gosta de usar uma calça jeans, gente? Então, assim, essa visão que a gente tem do projeto e que o resultado começa a chegar é isso. É você provar uma calça jeans, né? E você falar, eu entrei. E como que foi essa experiência para você depois de tanto tempo? Na verdade, eu postei ontem, né? Que acho que já faz um pouco mais de 3 anos. Gente, que eu tenho acho que umas 15 calça jeans. Só que como foi só aumentando o número, chegou uma hora que eu falei, não, eu não vou passar disso. Eu estava no número 52 já, de calça. E tinha 52 se fosse lycra, tá? Porque se fosse normal, às vezes não fechava. Uhum. E essa que eu coloquei ontem, ela é 46. Uau! Com lycra, né? Mas é 46, entrou, gente, ela não entrava na minha coxa. E eu sempre provava, sabe? Só que aí, como eu vivia de qualquer jeito, eu falei, eu não vou mais ficar provando. Mas, como eu comecei o projeto, eu comecei a ver, porque não só questão de balança. Visivelmente, a gente começa a enxergar, tanto no espelho quanto nas roupas, que as medidas começam a diminuir. Sim, também. Eu já tive semana de ir na Nutri,
e eu não ter perdido praticamente peso, só que eu, na minha casa, continuava vendo que as roupas estavam largas. Então, não é só sobre a balança é uma consequência, é um resultado, mas é muito gratificante quando você olha, tem gente que pode olhar e falar, nossa, mas é só uma calça jeans. Mas, gente, é uma calça jeans que faz mais de 3 anos que ela não entra em mim. E a sensação é incrível, E aí, né? aqui em cima ainda ficou larga. Então, a gente Delícia. olha assim, você fala, meu Deus, como que pode, sabe? Você ter tanto prazer de olhar e falar, nossa, vale a pena. E como o André falou, é algo que não adianta a gente achar que durante 3 meses, nem que a gente chegasse no nosso objetivo de 30 quilos, 40 quilos, não sei, de perca, em 3 meses, o importante é a gente conseguir manter. Porque é algo que a gente vai ter que fazer escolhas boas pro resto da nossa vida. Faz quantos anos? 2 anos que 2 você está anos em que eu tô nesse processo. processo. Só que hoje você consegue voltar a ser a Nayara que você era de Não. 2 anos atrás? Não consegue. Não Por quê? consigo. Uma que é primeiro, sua mentalidade mudou. É. E você começa a se apaixonar pelo processo, pelo alimento. Você não se refugia mais no alimento, né? Que Você essa... percebe que você consegue sair para todos os lugares e fazer boas escolhas. Exatamente, Não é? porque nós temos o costume do quê? Eu acho que, num geral, a nossa comemoração é comer, né? A nossa tristeza a gente come, a nossa ansiedade a gente come. Então, a gente precisa ver que tem muitas coisas, além da comida, né? Que a gente pode se refugiar, ter refúgio, né? Como Deus, né? Na nossa vida. Como uma atividade física que, na hora que você está ansiosa, você vai, você faz o treino. Então, assim, para mim, essa questão da calça, que pode ser muito pequena, né? São pequenas. Enorme. Para mim é algo muito grande, porque eu não usava mais calça. O André falou algo que eu me identifiquei também. Teve um dia que meu filho... Crianças, eles são muito... Sinceros, né? Até demais. E teve um dia, né? Ainda sendo sincero com a gente, ainda tá bom, dormir na rua, né? vem cá, é. Mas teve um dia que o meu filho... Isso eu até chorei nesse dia. O meu filho, ele falou assim, ô mãe, você tá grávida? Aí eu falei, não, filho. Ah, é que sua barriga tá grande. E assim, isso dói, né, gente? Dói porque você fala assim, nossa, se dentro da minha... E não foi maldade dele, Não. né? Ele simplesmente viu. E é algo que tocou muito em mim. Eu falei, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E não só por conta da barriga. Por conta de, às vezes, eu não conseguir calçar um sapato. Brincar por conta com de, seus às vezes, filhos. eu não conseguir correr, É. sabe? Se fosse para escolher quem brincar com os meus filhos, eles escolhiam o meu marido. Porque ele é mais magro, porque ele tem mais resistência. A criança tem isso, né? Então, assim, é cada conquista, né? É o início de algumas conquistas do projeto. E o projeto me ensinou, foi o que eu postei ontem, a não ter pressa. A gente não tem que ter pressa. A gente tem que aprender e a gente tem que ter constância. Porque não é a pressa que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo. Pode até fazer chegar, mas não é a pressa que faz com que a gente permaneça nele. Constância. Sim, sim. E você relatou sobre a questão do exemplo, né? Os filhos dentro de casa, eles observam tudo, desde do errado até o correto. E você uma vez relatou sobre isso também, que os seus filhos começaram a comer melhor depois do projeto. Sim. Né? E como foi isso? Acho que na casa de vocês. Como foi a aceitação? Porque todo mundo fala, agora não vai comer mais nada. Não, quando você chegou lá, continuou comendo de tudo. Quais foram as colheitas que você fez depois do projeto dentro da sua casa? Então, os meus filhos, eles, na verdade, eu sempre os acostumei a comer o que eu comia, né? E besteira, e bobagem. E quando eu comecei a seguir o cardápio, né, da Nutri, como eu falei, não é um cardápio, gente, impossível de seguir, não é um cardápio extremamente restritivo, então eles começaram a se espelhar. Ovo mexido em casa, agora é o café lei, da manhã né? principal. Tem hora que eles querem de café da manhã, de almoço e de janta. E é o máximo E isso. é o máximo, né? Então, assim, a Lívia começou a comer fruta, o João Pedro, o Heitor até hoje, ele tem muita restrição com questão de fruta, mas a gente tomava refrigerante todos os dias em casa. Então, quando a gente começou esse cortar o refrigerante, eles começaram a sentir no começo, só que depois, o João Pedro mesmo, às vezes, hoje, pode ter um refrigerante em casa. O João Pedro, ele é o que mais... Acho que por ele ser um pouco maior, ele entende mais, ele vai lá e ele pega a água dele. Mãe, a água é mais saudável. Legal, então, assim, isso. é algo que faz toda a diferença e que é o que eu busco e é o que eu falei aquele dia no projeto. O influenciar é dentro da minha casa, sabe? Porque é igual o André falou sobre o médico. Eu não tenho problema nenhum de saúde. Nenhum. Eu nunca tive problemas de diabetes, colesterol. Só que o meu joelho dói.
eu tenho problema no ciático, a coluna. Então, assim, por mais que hoje pode ser que não, que os exames não deem nada, mas a gente vai forçando o nosso corpo a aguentar um peso que não é para ele aguentar, né? Então, assim, o exemplo dentro da minha casa tem feito muita diferença. Pula corda, eu pulo corda dos meus filhos, até o bebê quer pular corda. Eles são loucos para fazer o cross, Sim. entendeu? Então, assim, é algo que é muito legal. É muito gratificante você ver que você está influenciando, porque a gente influencia tanto de maneira ruim quanto de maneira boa. Só basta a gente escolher, né? Esses dias até aconteceu uma situação, eu tenho muito hábito, né, de comer o pão com ovo ou ovo cozido. Isso virou uma rotina, eu gosto. E assim, eu sei que sentiu fome e come um ovo que passa, vamos dizer assim, né? E aí eu tenho esse hábito de comer ovo em casa. E aí eu falei, filha, o que você quer comer de café da tarde? Aí ela olhou pra mim, mãe, eu quero ovo cozido. Ela deixou de comer, porque a criança, às vezes, à tarde vai num bolinho, numa bolacha. Ela falou, não, mãe, eu não quero, eu quero ovo. Gente, ela comeu, ainda eu falei, agora eu tenho uma concorrente, vamos ter que dividir o ovo aqui em casa. Mas é isso, é sobre essas escolhas, né? E vocês falaram, assim, da alimentação, e agora a gente vai um pouquinho pro exercício físico. Eu acho que, como eu lá atrás, a maioria das pessoas que estão acima do peso, eles têm esse receio, essa preocupação, a vergonha de colocar uma roupa e ir para academia. Porque quando a gente chega numa academia, né, num cross que seja, você fala, gente, tá todo mundo com um corpão, vão ficar olhando para mim, vão ficar me julgando. E eu queria que vocês agora falassem, né? Hoje, gente, dentro do nosso projeto, a gente tem o Alessandro Souza, que é da área do cross, né? Então, ele traz esse treino e explicar, né? Como que foi para você chegar acima do peso em um crossfit que todo mundo acha que você vai chegar, você não vai conseguir fazer, e achando que vai ter que fazer tudo aquilo que é postado. Absurdos que as pessoas falam, o cross eu não vou conseguir fazer nunca alguns movimentos, né? Como que foi para você a recepção ali dentro e você, essa autoaceitação de chegar num ambiente achando que você não seria capaz, talvez por causa do seu peso? Então, assim, eu sempre gostei de esporte. Apesar de fazer muito tempo que eu estava sedentário. Uhum. Então, só para a gente fazer um lapso temporal aqui, ano passado, em janeiro, fevereiro do ano passado, eu fui doar sangue. Que eu gosto de doar sangue, eu faço todas as doações de sangue que tem no ano para fazer. E na doação de sangue que eu fui fazer na Santa Casa, a enfermeira falou, olha, eu vou deixar você doar, porque eu sei que você vem aqui, você pega atestado e tal. E ela falou, mas da próxima vez eu não vou deixar você doar, porque o nível de ferro no teu sangue tá muito alto. Eu falei, não, moça. Meu prontuário, eu dou sangue desde 2005, pessoal. Desde 2005. Sempre dou sangue. Eu falei, dá uma olhada na grossura do meu prontuário aí. Falei, não tem como, né? Ela falou, não, tá. Ela falou, inclusive, já faz várias vezes que você vem e o ferro tá alto. Então, ó, uma coisa que por trás do espelho já mudou também, que eu vou falar agora, tá? Eu sou diabético, já há alguns anos já que eu sou diabético. Mas, tipo assim, sou teimoso. Eu sou aquela pessoa que não gosta de fraqueza, sabe? Então, tipo assim, me pôr como doente me incomoda. Ao ponto de... Ó, aí já vou puxar... Você me corta se eu estiver falando muito. Mas aí eu vou passar já uma situação que eu passei em 2015 ou 2016. De tudo que eu já fiz para emagrecer, eu já botei o balão gástrico, né? Então, para quem não sabe, pessoal, põe um endoscópio na tua boca, leva até no começo ali do estômago ali um balão, ele é cheio de líquido, né? E você fica 6 meses com ele e depois você tem que tirar, porque senão seu corpo absorve aquilo ali. Então fiz. E tinha que ficar uma noite internado na Santa Casa. E perguntaram, o que você tem? Sim, problema de saúde? Nada, não tenho nada. E aí existe 2 formas de você tomar soro. Uma com soro diluído no soro fisiológico e outro diluído na glicose. E eu tô lá tomando soro, deitado, tinha que ficar acompanhado, minha mãe estava me acompanhando, e aí minha mãe olhou e leu no soro e falou assim, moço, o que é essa glicose aí? Ela falou, não, é a diluição do soro. Aí ela falou assim, ele é diabético. Ele falou, mas ele não falou nada, na ficha dele não tem nada. Não tem problema de saúde. Nossa. O cara passou a noite inteira
trocando soro fisiológico mesmo, e com medicamento, e medindo a minha glicose, porque ela estava mais de 500, ou seja, me botei numa situação de risco, até de morte, né? Por não aceitar, Por não aceitar. ser frágil. Por não aceitar. E aí, tipo assim, teve essa questão do excesso de ferro no sangue, e aí já me deu um estalo na cabeça. Uma das consequências da diabetes é a degradação dos seus órgãos, né? Uhum. Como se eles fossem corroendo. Sim. E o ferro também tem essa consequência, né? Então, aí todo gordinho aí, viu? Se você tiver aí 10, 15 quilos acima do peso, você pode ter certeza que você tem gordura no fígado, viu? Que todo mundo tem gordura no fígado. E aí você tem gordura no fígado, tem a diabetes elevada, tem o ferro elevado. Eu falei, poxa, vou começar a me cuidar, porque para me dar uma cirrose, eu vou atrás disso daí. Então, assim, foi ano passado, que eu comecei. Eu falei, bicho, você tem que tomar um jeito na sua vida. Você tem que voltar a fazer exercício físico. E calhou. Tava fazendo algumas caminhadas com a minha esposa e tal, mas nada muito assim, né? E eu já fui muito de academia, assim. Mas hoje não é um ambiente que me agrada, assim. Uhum. Nem pela questão de peso, assim. Eu acho que hoje eu não... Mas o boxe é uma coisa que eu já tinha treinado alguns anos atrás. Tinha treinado com o Lê, acho que em 2017. Acho que treinei até quase 2020 com ele. Aí depois tive que parar um pouco de treinar. Então, quando ele me ligou, que ele me convidou para o projeto, foi algo muito bacana, assim, sabe? Foi uma vamos dizer que foi uma providência divina. Tipo, ó, a oportunidade para você mudar tá aqui agora. E agora. Eu, particularmente, eu não tenho esse problema, assim, de me verem, assim, sabe? Né? Mas chegou o gordinho ali pra treinar. Não tenho essa questão. E isso é coisa da nossa cabeça, porque não existe. Pelo menos dentro do boxe, ninguém fica olhando se o outro tá gordo, magro, alto, baixo, né? Mas eu sou competitivo. Então. Sabe? Então, não fazer o que outros fazem, porque assim, você tem uma visão de si, né? Uhum. E tipo, que nem o Alessandro mesmo, ele é um professor que ele sempre fala pra mim assim, ele fala, André, te falta técnica, porque, você é forte. Não tem como falar pra você que você não é forte. Todo mundo vê que você é forte. Então, algumas coisas que você não faz é porque precisa de técnica e você tem que desenvolver a técnica. E a gente tem paciência de desenvolver técnica, a gente quer chegar fazendo, a gente quer fazer, né? Mas assim, aí você chega todo travado, primeira semana de treino você tá morto, com a tua musculatura toda dolorida, né? Aquela dor de treino mesmo, de exercício físico que você faz. Mas assim, o que te move, o que te motiva é você começar a quebrar os seus recordes. Você quebrar, né? Tipo assim, pô, isso eu não fazia. E aí eu tenho um exemplo claro para falar para você agora. Agora, uns 10 dias atrás, a gente tava fazendo pé na argola, né? E aí o Alessandro falou para mim, eu falei, Ale, meu pé não chega na argola. Acho que era 9 rounds para fazer. E ele pegou e falou assim, não, vai lá e ergue o pé o máximo que você conseguir da argola, que chegar perto, faz o seu melhor. Depois do 6º round, o 7º, o 8º e o 9º, eu vi, eu tava junto. Todos eles, o pé entrou certinho. Poxa. E aí, é isso que te motiva e que te alegra. O professor chegar em você e falar assim, pô, você mandou bem pra caramba. Isso tem no cross, né? Falo que o crossfit, as pessoas falam, mas a gente vive muito isso. É desafios diários que você fala, eu preciso conseguir. E aí, quando você consegue, você fala, então eu consigo mais. Sim. E o cross é algo que te ajuda muito também fora do box. Porque às vezes eu falo assim, gente, se eu subo 6 metros de altura, tendo medo de altura, você acha que eu não vou fazer algumas coisas aqui fora? Então a nossa mente trabalha, ele ajuda muito, né? E ter ali um coach que influencia, te ajuda e te apoia em pequenos detalhes, isso é maravilhoso. Você falou muito, né, sobre esse exemplo, e eu acompanhei esse dia seu, mas também acompanhei o dia da Tuane, que quando a gente tinha que fazer na argola, né, virar a cambalhota,
ela ficou tentando uma. Quando ela conseguiu sozinha, gente, foi sensacional. Todo mundo tava ali, todo mundo ajudou, todo mundo aplaudiu, todo mundo curtiu junto com ela. E aí eu falo, não é sobre o seu peso, é sobre a força e a vontade que você tem de fazer aquilo acontecer. E o CrossFit traz muito isso pra gente, né? Sim, é isso aí. Então, assim, eu acho que é motivador, né? E para quem não fez, pessoal, é uma experiência que vocês precisam fazer. Para quem gosta de academia, é diferente. E você tá ali com o Alessandro, posso falar que ele é meu amigo, então vou até puxar a sardinha pro lado dele, mas ele ao mesmo tempo que ele te instiga, ele fala, não passa teu limite. Porque ele sabe que se você estiver lesionado, você não vai voltar, você não vai treinar, você vai ficar um tempo sem fazer e tudo mais. Então, assim, eu acho muito legal. Eu sou uma pessoa que o meu objetivo é ir treinar. O meu primeiro objetivo do treino é bater a minha meta. Então, se é um treino que tem tempo determinado, olha, geralmente eu consigo fazer 4 rounds, vou tentar fazer 5, né? Se é um treino que é no seu tempo, depende se é um treino mais difícil, mais de cardio, que pra mim é mais puxado, eu faço em 20. Se é de força, que eu gosto mais, eu faço em 15. Então, eu vou tentar fazer em 12, né? Sim. Então, o legal do cross é isso aí. É tipo assim, poxa, virei RX, né? Faço tudo dentro do que tá determinado. Então, diminua o seu tempo. Exatamente. Então, faça melhor, né? Melhore o seu movimento, faça bem feito, né? Então, tipo assim, a visão que eu tenho do CrossFit é isso aí, é que a primeira coisa a ser batida é você mesmo. É você olhar e falar assim, hoje eu fiz melhor do que ontem. Exato. Então, hoje meu treino foi mais gostoso, foi mais confortável do que eu treinei ontem. E já ficando bom, né? No que tá nem fazendo. O pé na barra, aí tem o trapézio, já faço o pé no trapézio. Aí já falei pro Lê já. Falei, Lê, quero fazer pé na barra, que a barra é fixa, é mais difícil de fazer. A gente cria alguns desafios, né, na nossa cabeça e a gente quer fazer sempre mais. E isso é muito legal, porque eu falo assim, quando a gente tá ali, a gente fala, não, eu preciso fazer mais por mim. E são pequenos passos. Igual você falou da calça jeans. Pode ser pequeno pra mim. Não. Pra quem tá fazendo, cara, é gigante. Então, um pé que você encosta numa barra... eu tinha uma barriga que não deixava, talvez, eu fazer esse movimento. Hoje eu consigo, né? É virar na argola... mesmo ali com algum auxílio, depois você conseguir fazer tudo isso sozinho, né? Então, eu acho que isso é muito válido e importante dentro do exercício físico. Fora que vocês sabem que o nosso estilo de vida muda. Você acorda mais disposto, você brinca com seus filhos, você agacha de uma forma melhor. Então, você tem uma qualidade de vida sensacional dentro do exercício físico, né, Tuane? Não, com certeza. Para mim, o cross é algo que é um desafio de mim comigo mesma. Eu já tenho muita dificuldade, já tive muita dificuldade no início, eu tinha muita vergonha quando eu cheguei, principalmente por conta da barriga, porque se você vai com uma roupa muito larga, dá a impressão que você é maior ainda. Se você vai com uma roupa muito justa, marca aquilo que você não quer que marque. Então, assim, eu vi que eu precisava aceitar e passar por esse processo. Mas a primeira semana, aí o Alessandro até percebeu, né? E veio conversar comigo. E ele falou, Tuane, tem hora que você precisa se fechar na sua caixinha e você fazer o seu. Ele falou, vai ter hora que eu vou falar, Tuane, vai, faz, acontece, olha pra todo mundo e faz. Mas vai ter hora que você vai ter que se fechar. Porque ele falou assim pra mim, acho que foi na segunda semana, que às vezes eu começava a me comparar, sabe? Ficava olhando para o outro que estava fazendo e acabava querendo fazer. E às vezes não era a hora, não era o momento, ou às vezes eu me perdia. Por quê? Porque eu estava olhando para o outro. E o Alessandro, ele é ótimo. E ele é rígido, né? Ele tem dúvida, faz a gente enxergar muita coisa, né? E ele é uma pessoa muito... aquele coach que realmente ele te disciplina, mas ele também tá ali para fala assim, você consegue. E para mim o cross é incrível. Hoje eu não tenho mais questão de vergonha, não tenho. Porque, eu vou falar, até comentei com a Nayara sobre isso. Eu já fui em academia
Não gosto de academia, gente, não é algo que né? Mas eu já fui em academia que só tinha mulheres que eu me sentia, às vezes, muito mais constrangida. E sim, muitas vezes é coisa da nossa cabeça. Mas, às vezes, nós, mulheres, a gente acaba, às vezes, julgando muito mais a outra, né? Então, a dica para você, mulher, não julgue, né? Porque é só quem sai de casa para treinar sabe o que tem que deixar para trás e o que tem que passar por cima para conseguir estar ali, né? Então, assim, lá no cross eu nunca me senti, nunca. A minha cabeça, sim, nossa, vão olhar, vão reparar se eu ficar de ponta cabeça e os peitos vai ficar pulando na corda. Eu tinha muito isso, sabe? Só que lá no cross, ali onde a gente faz, no Alessandro, eu nunca percebi nada de ninguém olhando ou tipo assim, ou tirando sarro, ou sabe? Eu acredito que o cross realmente é uma família, né? Que as pessoas vibram com você em cada conquista. Eu não virava nem de ponta cabeça, que eu tinha medo. E pra mim, aquela viradinha ali foi sensacional. Foi algo que foi muito bom. E pra mim é ótimo. Nossa, e o que você tem que entender é o seguinte, todo mundo que tá ali passou esse processo. O Lê fala muito isso pra nós, né? Igual exemplo, quando eu cheguei lá, eu também cheguei com quase 100 quilos, morrendo de vergonha de tudo. Hoje não, eu chego, tiver que treinar de top, eu vou treinar de top, e a gente vai se conhecendo, vai vendo que aquilo ali tá cada um pensando no seu treino, ninguém tá te olhando, ninguém tá te julgando. Sim. E também, gente, eu acho que você tem que fazer por você, sabe? Não importa se você tá muito magro, muito gordo, ou se você tem vergonha de colocar uma roupa de academia, olhe pro espelho e lembre-se que é por você. Então comece da maneira que você está. Vai com o que você tem, da maneira que você tem, mas vai, né? E vive esse momento, esse processo, que vai chegar um dia que você vai falar assim, gente, isso aqui não era nada do que eu imaginava. Eu que coloquei coisa na minha cabeça, né? Outro assunto também bacana que eu quero abordar com vocês é que dentro do nosso projeto, ele tem também a parte estética, né? E como que foi para vocês se cuidarem? Porque eu falo que a parte estética de ir lá, fazer uma massagem, receber um detox, né? Ter alguém ali para auxiliar, te ajudar, às vezes a gente, quando tá acima do peso, a gente tem essa vergonha, porque lá é um lugar, às vezes, onde você fica com menos roupa. Sim. E aí você fala, nossa, ela vai pegar, minha barriga tá mais gordinha daqui, a minha coxa tá mole ali. Como que foi pra vocês viver a experiência ali junto com a Tati na parte da estética, André? Eu vou falar pra você, né? Eu acho que a gente já conversou, assim, em outras oportunidades, tanto eu e a Tuane, como eu e a Nayara. E quem que não quer ser cuidado, né, gente? Todo mundo, né? Eu acho assim, você botar uma roupa e treinar, você fala, meu Deus do céu, mas tipo, você tá ali pra ser cuidado, é algo muito gostoso, muito bom, assim. E... eu acho assim, eu vou fazer uma consideração na pergunta anterior sobre a questão do boxe. Hoje já teve vez de eu acabar o treino e tá muito cansado, a camisa tá muito colada no corpo de suor e eu tirar a camisa. Mas isso é um receio que eu tenho, tá, pessoal? Tirar a camisa no boxe eu não gosto, porque só tem, tirando eu de gordinho lá, mais um outro lá, só tem trincado lá. Mas todo mundo começou com barriguinha também, então, lá. Mas é porque lá no Lê tem essa questão que a maioria das pessoas que estão lá faz bastante tempo, muito né? Tempo, E às vezes é comum você chegar lá e a rapaziada, às vezes, num treino mais forte ali, já tá sem camiseta ali pra treinar de short. Soa muito, viu, gente? Não é porque o povo quer se aparecer lá, não. É porque é muito calor, soa demais. Então, assim, eu tenho esse preconceito comigo mesmo, lógico, né? E então, assim, a vergonha, assim, não. Mas falar assim, vou tirar a camisa aqui. Teve uma situação, já vou até mudar um pouco aqui, Teve uma situação que eu tava sem camisa, tava suado ali, esperando que eu já ia embora, tava conversando com alguém ali, e alguém falou assim, vamos fazer uma foto? Eu fui lá e botei a camisa. Então, tipo assim, mas essa é a questão do projeto, assim, é você se olhar e falar, eu tô num processo de mudança, sabe? É difícil a gente ser carinhoso com a gente, né? É difícil a gente olhar pra gente. E lá no comecinho você tinha feito uma pergunta que eu acho que eu não tinha falado e vem também o que a Tuane falou sobre a roupa. Muitas vezes, pessoal, melhor do que você sentir a balança, o peso, é você sentir o elogio. É sensacional, né? E tipo assim, eu já fui muito elogiado por pessoas que eu nem imaginava que ia olhar e falar assim, poxa, olha, você tá forte, você mudou, né?
Então, tipo assim, é isso aí, é você mudar, é você tentar buscar uma versão melhor de si, né? E nisso daí, na estética, a estética, assim, eu vejo 2 pontos ótimos, assim, maravilhosos nela. Um é o detox, né? Porque o detox é aquele... Se você pega um detox já no comecinho da semana ali, você já fez um final de semana que às vezes você deu aquela erradinha e tal... Ainda mais pra questão de mulher que tem mais retenção de líquido do que homem, né? Mas, tipo assim, você já perde uma medida, você já vai colocar uma roupa e você já fala, opa, parece que essa roupa aqui desceu um pouquinho melhor, né? Então, tipo assim, eu acho que o detox, ele é muito legal, assim, porque ele dá essa questão de dar uma desinchada, tirar um pouco das toxinas do seu corpo, né? E aí, se você pega uma massagem relaxante numa sexta-feira, que você treinou a semana inteira, é vida, você né? tá destruído. Você fala, não aguento. Hoje o treino tá pesado, viu? Hoje as coxas vão queimar. Vai preparado que as coxas vão queimar. Oh, Deus. Então, assim, um atendimento que você fala, poxa, você sai relaxado, com a musculatura no lugar. Teve vez de eu chegar lá com a Tati e falar assim, pô, Tati, treino de força, tô com o ombro aqui, tá me puxando o ombro, não tá legal. E, ser a massagem dela. Ela ir lá, fazer a massagem, se concentrar um pouco mais ali, e você já sair da maca ali e falar, pô, peraí, parece que eu tô movimentando o ombro melhor aqui, sabe? No outro dia... você já olhar e falar assim, nossa, mas a dor já não é aquela dor que tava ontem, né? Uhum. Porque para quem gosta de treinamento físico e para quem vai começar, uma coisa que nunca se recomenda é tomar remédio para tirar dor de exercício físico, viu, pessoal? Faz com que o teu músculo não se acostume com aquele exercício que você tá fazendo. Então, assim, você sai de um atendimento desse e você não precisa tomar remédio. Porque você fala, poxa, tô dolorido do treino? Tô. Mas tá legal. Tá entendendo? Isso é importante, né? E Tuane, você é mãe, 4 crianças, né? Que momento que a gente tem pra nós sozinha. Nossa. É muito difícil, quem é mãe, né? Pai também sabe. E como que foi pra você saber que toda semana você tinha 1h30 ali, você, naquele autocuidado? Como foi essa parte da estética pra você? Então, pra mim, eu nunca tinha feito estética na vida. Nunca fiz. E pra mim foi a parte mais gostosa, né? Porque o cross, você precisa estar ali, né? A alimentação, você precisa estar ali seguindo, né? Agora, a massagem, pra mim, é algo que você deita ali, você... Se entrega, né? Se entrega, né? Você esquece dos problemas, você esquece às vezes, né? Porque quem é mãe sabe, a gente não tem silêncio. E ali na massagem... É um silêncio, se bem que eu e a Tati conversamos muito, né? Mas é um momento muito bom. E eu nunca tinha tirado, né, isso pra mim. Mas eu falo assim, o porquê que o projeto ele é tão importante, tão necessário e tão muito bem elaborado. Parabéns. Porque assim, só a estética, ela não vai fazer. Só o exercício físico, ele não vai fazer. Assim como só a alimentação também não vai fazer. Então, a junção disso tudo, porque igual a gente sempre fala, né? 80% é alimentação e 20% é o treino. Só que o treino, ele ajuda muito. Nesses 80%. Você manter os 80% da alimentação. Exatamente. E eu não sei o André, mas para mim, todos os dias que eu treino, me dá mais força, mais garra para conseguir... Sabe quando você chega do treino e você fala assim, eu quero comer uma saladinha? E você fala, gente, eu me matei ali, eu não posso jogar essas 2 horas no lixo. Isso, é como se fosse um gatilho para você falar, não, eu estou fazendo as coisas certas, então aqui eu preciso também. E igual quando você falta, não fui treinar hoje mesmo, vou comer essa bobeirinha aqui. Mas é isso. Tem o positivo e o negativo, É igual os 2 dias. Aí 2 dias que você não treina, no outro você já também já não quer mais ir. Então, assim, a gente precisa disso. E a estética, ela é maravilhosa. Primeira vez que eu fui, você perguntou sobre questão de vergonha, né? Eu não tive vergonha, por incrível que pareça. Primeira vez a Tati filmou, ela falou, posso postar? Eu falei, Tati, posta, sabe por quê? Porque é um processo. E o processo tem marcas, né? A gente precisa viver esse processo e o processo ensina. Então, assim, eu me sentia muito à vontade na Tati. Nunca tive vergonha de ficar lá, de igual a gente fica lá. E ela filmava, ela tampa, né? Não é nada evasivo, não é nada pelado, né? Mas não tive vergonha. Não tive. E, gente...
É maravilhoso. Estar com a Tati, gente, tanto na detox quanto na relaxante, porque, né, quem é mãe e quem é pai também, né, André? Nosso dia a dia precisa. É cansativo, né? Gratificante sermos pais e mães, mas é cansativo. E é muito bom. Estar com a Tati é maravilhoso. Quando a gente pensou, né? Quando eu pensei em elaborar esse projeto, eu tinha passado por todos esses profissionais, eles já eram pessoas que me acompanhavam nesse processo de emagrecimento, e eu vi como isso era importante. Porque, assim, é o que você falou. Então, o que vai ter dentro desse projeto que vai complementar uma coisa com a outra? Então, o exercício físico, ele ajuda muito na alimentação, que a estética ajuda no exercício físico, e aí vem a mente, né? Que a gente vai falar um pouquinho agora, porque eu falo assim, quando eu comecei, nunca tinha ido numa psicóloga, nunca tinha feito nada de terapia, e eu achava que minha cabeça estava ótima, e eu só precisava emagrecer e tá tudo bem. Quando eu realmente decidi que eu precisava tratar a minha compulsão alimentar dentro de uma terapia, que eu cheguei e trouxe, né, essa questão para a psicóloga, que ela foi mudando tudo, e através disso eu fui perdendo todos os pesos que eu achei que, nesses anos todos, eu vi a importância da terapia num processo de emagrecimento. E eu falo hoje, é a base. Não adianta, você pode ter o melhor nutricionista, você pode ter o melhor exercício físico, a melhor estética mais avançada, se você não tiver uma cabeça tratada, posicionada e certa do que você quer, não adianta você ter nada disso. Então, quando a gente trouxe o nosso projeto, a parte mental é fundamental. E vocês perceberam que em cada profissional que vocês iam, era tratada a cabeça de vocês. Com certeza. Então, assim, eu vou chegar lá no CrossFit, eu vou só treinar. Todo o papo com o Alessandro era trazendo a mente. Na nutricionista, quantas vezes ela trabalha a mente da gente? Na Tati, enquanto você está lá fazendo a massagem, ela traz muitas coisas sobre a sua mente. E assim, dentro da terapia com a Samara. Então, assim, como foi para vocês hoje, né? Agora eu quero que vocês falem. A gente falou muito sobre o nosso corpo, sobre olhar no espelho e ver mudança, roupa que não servia, enfim, né? E hoje, como que é a cabeça de vocês? Como que vocês estão para encarar os próximos meses, os próximos anos, a vida aí, dentro a mudança que o projeto fez na mente de vocês, André? Então, você tocou num assunto que é bacana. A questão psicológica e a questão do psicólogo, né? Primeiro que, eu vou falar, eu não tenho um diagnóstico, mas eu tenho quase certeza que eu tenho compulsão alimentar. Né? Então, para quem é ansioso e para quem tem essa compulsão alimentar, é difícil você ter somente essa questão física, nutricional, ou a questão nutricional. Por quê? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu conversando com um casal de amigos, até virou piada assim, mas eu sei o que eu quis dizer naquilo lá. E eu comentei com eles assim, eu falei assim, eu sou aquela pessoa que eu consigo comer escondido de mim mesmo. Sabe? Isso é... Aí o cara falou assim, mas como assim? É fácil, você passa pela cozinha ali, você vê um negócio no balcão assim, você finge que você nem pegou assim, você pega, sai comendo, aí daqui a pouco você fala, poxa, mano, era isso que eu queria comer, você vai comer outra coisa. Então aquilo que você comeu primeiro ali, você esquece. Você tenta comer escondido de você mesmo, né? E se um dia você pegar, isso daqui eu falo pra Tuane, falo pra você, falo pro pessoal, pega uma folha, mas tem que ser de imediato. Tudo que você come, você anota. E aí você pega uma dieta. Pega uma dieta e fica com a dieta ali, e aí você fala assim, não, mas poxa, eu não perdi peso e eu segui a dieta. Mas aí você vai no papel mas tem que ser honesto com você mesmo. Desembalou uma bala, chupou uma bala, você tem que marcar que você colocou uma bala. Você vai ver que você consumiu o dobro do que estava na dieta. Que estava ali. Né? E isso daí é uma questão que eu acho que talvez para a mulher não é tão complicado, mas talvez para o homem é. É isso aí, é você sentar vamos usar o termo divã, né? E se abrir com um psicólogo, sabe? E, o psicólogo não é mágico. Não. Ele não vai pegar uma varinha e fazer pim e você não tem mais nenhum
pensamento sabotador, que ela colocou agora há pouco aqui, a questão do pensamento, que é a pior coisa para o ansioso, para quem tem a compulsão alimentar, é o pensamento sabotador, né? É você olhar e falar assim, poxa, qual que é o motivo que eu vou arrumar hoje para não ir treinar, né? Então, eu acho assim, essa questão psicológica, a gente deixa muito a desejar, né? Muito a desejar. E eu acho que essa é a questão de você se ver com outros olhos. De você ver mais do que a imagem que está refletindo. Exatamente. Né? O por trás, né? Você vê um monte de cicatriz que você tem, né? E aqui eu não estou condenando nada, não estou condenando criação, mas cada um não vai achar que a pessoa que nasceu no berço de ouro lá não tem os traumas dela, não. Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem trauma. Você tá entendendo? Então, assim, você saber sentar e se abrir e conversar, só que você se propor a mudar, né? Porque, como eu disse, a psicóloga... Porque qual que é a maior vantagem da psicóloga? Ela tá vendo por fora. E todo mundo que vê uma situação por fora tem uma visão diferente da sua, né? De quem tá ali dentro, trancado naquele quadrado ali, né? Então, assim, eu já tive outros acompanhamentos psicológicos e eu acho assim, na verdade, eu acho que todo o projeto, ele circula para que se mude o pensamento. Exato. Então, o principal é o psicológico. Não tem como. E a chave tá na psicóloga. Ah, mas ela vai chegar e falar assim, olha, a partir de hoje você não tem mais trauma nenhum, vai embora em paz. Ela não. Aprende, ela te ensina. Mas ela vai olhar e falar assim, por que você olha assim e não olha assim? Né? E detalhe, é de você pegar esse olhar diferente que ela te propôs e você tentar seguir ele. Porque a tua mente está condicionada a ficar ali nos seus pensamentos sabotadores. Então, teve um dia que nós fizemos um feedback dos profissionais, né? Sim. E aí eu falei assim que a Adri é um lugar que não tem como mentir. Porque por mais... A nutricionista, tá, pessoal? Então é um lugar que você chega e você vai e você fala, fiz tudo certinho. Aí você sobe na balança, tá 5 quilos mais gordo, falando... Ai, não sei, respirou muito, né? Entendeu? O Alessandro, o boxe, ele tá lá aberto. É força de vontade sua. Você vai se você quer. Então, depende de você. Então, é um lugar que, na nutricionista, você pode até tentar mentir, mas você não consegue. Lá no boxe, você pode mentir, que no caso seria não ir. Mas a consequência é tua. Agora, a psicóloga é o único lugar que você... Não tem como você ir com barreira. Você nem consegue. Quando você vê, você já falou aberto. Tudo. Você tem que... Se você chegar lá pra mentir, pra não contar, pra esconder, pra achar que... Sabe? Então, tipo assim... Mas eu acho que toda a extensão do projeto, ela vem voltada para o psicológico. É a intenção. Né? E aí, a Samara tem um papel fundamental aí, que é fazer a amarração de tudo isso que você vive, né? Ela afirma, né? Te dando ali... Porque ela te mostra a importância do treino, né? A importância da nutrição, a importância de se cuidar na estética. Então tá tudo ali, a sua cabeça vai direcionando tudo isso, né? E por que é importante você mudar o teu pensamento em relação a tudo isso? É tudo isso. Né? É você olhar e falar assim... também, né? Porque é isso aí, tipo... Não vai chegar a achar que, tipo, tem dia que eu chego lá e falo, poxa, eu vou comer a geladeira fechada, com a porta e tudo. Tem dia, é normal. E tem dia que a gente vai comer. É normal, e tá sabe? tudo bem. Agora, essa é a questão. É a questão de você chegar nela e falar assim, poxa, essa semana foi difícil, né? Essa semana eu não consegui treinar, tive que vestir a camiseta para bater a foto. Por quê? Porque, pô, eu falei, não vai ficar legal sem camiseta, né? Então, tipo assim, são coisas que você vai passar e ela vai chegar e falar assim, olha, né, vamos por outro caminho, aqui é importante, né? A última sessão que eu tive com ela foi muito bacana, assim, a gente teve uma conversa que foi muito boa, assim. E ela me fez uma pergunta que eu ainda não achei a resposta. Ela fez uma pergunta sobre mim mesmo que eu ainda não achei a resposta. Eu vou achar a resposta. E o legal é que você sai da terapia com esse questionamento, você fala, pera, não, eu preciso de... Aí você fica semana, outra, quando você fala, nossa, consegui.
Aí quando a resposta vem desbloqueio de coisas que você nem imaginava que você vivia. Então eu falo assim, eu por muito tempo, eu me enganei muito, porque assim, eu saía, tava naquela situação difícil, eu corria, comprava aquele doce enorme, entrava num carro, comia aquele doce escondido de todo mundo, só pra mim ali, porque ninguém podia saber dessa minha fraqueza. Achei que só eu comia no carro. Não, meus piores momentos da minha vida foi dentro de um carro comendo doce, chorando loucamente. Exatamente, tentando suprir aquela necessidade. Quando eu levei isso pra terapia que ela trouxe, gente, ela trouxe algo assim da minha infância que estava refletindo até hoje, que trazia o doce. Falei, isso aqui é muito doido. E ela me disse uma vez assim, a balança só deixa de pesar quando você tirar todos os seus fardos das suas costas. E aí foi saindo e realmente o número foi diminuindo. E a terapia ela é muito importante para a sua cabeça em qualquer área. Se você quer emagrecer, se você quer ir bem profissionalmente, se você quer ser uma boa mãe, ela te ajuda em todos os setores. E Tuane, para você chegar dentro de uma sala da psicóloga e ouvir que realmente você não olhava para você, né? A gente ouve umas verdades também, viu, gente? Na terapia. Sim. Não é porque você tá ali pagando, não, que você vai achar que você só vai ouvir o que você quer. Não, você escuta muitas verdades, você é muito afrontado ali dentro. E para você ter sido afrontada dessa maneira, como que foi? Então, eu acredito que a terapia é igual você falou. Todas as pessoas precisam de terapia. Independente de peso, independente de processo de emagrecimento, eu acho que nós temos muitos bloqueios na nossa mente que muitas vezes nem a gente sabe o que é. E quando você chega na terapia, ela conduz de uma forma que você vai falando e daqui a pouco você lembra de algo lá da sua infância que destrava, às vezes, um medo que você recarregava até hoje e você não sabia o porquê. Aí quando destrava isso, você fala, nossa, era só por isso que eu tinha medo disso? Sim. Ou só por isso que eu descontava naquilo? Então você olha e fala, nossa, como que você tirar, né, a venda dos seus olhos do que você já viveu lá atrás, traz, né, é libertador. E eu acho que para mim como o André falou, eu acho que é o ponto. Se a gente não tiver com uma mente fortalecida e com aquela mente de tipo assim, ó, eu vou fazer, eu preciso fazer, só que eu também mereço me cuidar. Eu também, porque a gente tem muito isso, né? Eu vou fazer pelos meus filhos. Uma vez a Nutri falou pra mim uma coisa que até hoje eu carrego comigo. Ela falou assim, Tuane, quando Deus nos dá filho, não é pra gente tirar da boca e dar para eles, como a gente às vezes se sente mãe fazendo isso, né? Mas ela falou assim, Deus, ele nos dá para que a gente transborde. A gente não tem que tirar de nós, porque o que você tiver que tirar de você, você vai ficar em déficit. E eu tinha muito isso, nossa, para eu ser uma boa mãe, os meus filhos têm que estar impecável e eu acabada. Para eu ser uma boa mãe, eu tenho que ficar o tempo todo com os meus filhos e eu não posso ter nenhum momento de lazer para mim, para o meu marido. E a gente tem isso, sabe? E é igual o André falou, às vezes a gente pode culpar a criação, né? Porque muitas coisas a gente passa na nossa infância, mas a gente tem que trocar essa culpa, porque a gente tem que pensar assim, o que eu vivi no meu passado, muitas vezes não foi escolha minha. Né? E não tem como mudar mais. E não tem como mudar, exatamente. E o que eu vou viver daqui para frente são escolhas que eu posso mudar. Eu posso quebrar ciclos. Sim. Eu posso olhar e falar, não é porque todas as pessoas da minha família viveram algo que eu preciso, né? Que eu estou destinada a viver aquilo. Por quê? Porque muitas coisas que as pessoas já viveram são consequências. Tudo que a gente faz, as escolhas que nós fazemos todos os dias, ela traz consequência. Então, assim, para mim é muito importante a questão da psicóloga, a questão da mente, e não é os 3 meses somente, é algo que é um direcionamento. Eu acho assim, para mim, o que foi mais importante desse projeto, nesses 3 meses, o mais importante para mim foi a questão de eu olhar e saber o caminho. Sabe quando você se sente perdida? Você meio que sabe o que fazer, mas você não sabe que caminho trilhar, como fazer. O projeto é isso. Ele te direciona. Os profissionais todos entre... Tem hora que eu olho assim e falo, gente, será que fulano conversou com ciclano? Porque eu acabei de ouvir isso aqui. E não, é algo que realmente é o projeto em si. Por mais que vocês tenham troca, mas assim, não dava tempo, sabe? De ter falado um com o outro. E é sobre isso, sabe? O projeto ensinar, ó, é o caminho. Você não precisa estar sozinha.
né? A gente não precisou estar sozinho. É mais fácil junto. Exatamente. E foi algo que a gente pode, né, André? A gente pode ser diferente. A gente pode, não é porque os anos que você viveu comendo errado, ou muitos anos que eu vivi comendo errado, que eu preciso morrer dessa forma. Sim. Não é tarde. Hoje eu posso. Só que a gente não precisa esperar o carnaval passar. Exato. A gente não precisa esperar a segunda-feira. Ou a gente não precisa esperar o melhor momento. Né? Porque geralmente a gente cresce nos piores momentos, né? E geralmente a gente aprende nos momentos aí, mais né? difíceis da nossa vida. E eu falo assim, gente, isso é pra você que tá aí vendo a gente. Não se culpe, sabe? O tempo todo. Não olhe pra você com um olhar de julgamento, porque a gente fala muito sobre as pessoas julgarem, as pessoas culparem a gente. E às vezes essa culpa vem de nós. O julgamento vem de nós. E tá tudo bem se hoje você... Porque assim, não é porque nós estamos aqui que a gente aprendeu a comer e comemos saudável o tempo todo. Não, gente. Né? Eu até brinquei, eu fui comer... o pessoal foram comer pastel esse final de semana e eu falei, gente, eu não quero pastel. Mas não era porque eu não queria por dieta, eu não queria naquele momento. Aí a pessoa falou, você vai comer alface? Quer que eu compre uma alface pra você? Eu falei, não é sobre isso. É porque nesse momento eu escolhi que eu não quero comer o pastel nesse momento. Eu aprendi a falar não também para algumas coisas. Porque às vezes eu via todo mundo comendo, eu falava, não, tem que comer também, não. Então, assim, e se eu tivesse comido, tava tudo bem você comer. Porque a gente também erra. E a gente vai errar sempre. O que corrige é como você vai consertar isso. De que maneira? Então, assim, hoje, o nosso olhar dentro do por trás do espelho é realmente trazer para você esse olhar de amor. Olhe no espelho, mas olhe de verdade mesmo. Você vai achar muitos defeitos, mas você vai achar muitas qualidades. E se apeguem nelas. E de verdade, eu finalizo agora esse bate-papo com vocês emocionada, feliz demais. Porque há 3 meses atrás, quando eu sentei, né, com a minha equipe e trouxe o desejo do meu coração sobre fazer um projeto, era realmente isso. É poder olhar hoje para o rosto de vocês mais fino, que é muito bom, mas também olhar para vocês e entender que vocês entenderam a mensagem. Sim. Não é sobre 11, 5, não é sobre massa muscular ou gordura corporal. É sobre você se olhar no espelho e falar, meu Deus, eu sou capaz de muita coisa. E dentro de mim existe uma mãe maravilhosa, um profissional maravilhoso, um pai, alguém que vai estar todos os dias se esforçando, cuidando de você. Então, assim, eu, em nome de toda a nossa equipe, agradeço muito vocês nesse tempo. Foi um tempo de muita qualidade para vocês e para nós. Nós aprendemos todos os dias com vocês, né? Não foi só a gente que passou e ensinou. Nós aprendemos com vocês. Ver a força de vontade de vocês todos os dias ali, sabe? Mesmo em dias que a Tuane saía, às vezes, do box chorando. Às vezes o André chegava mais calado, com problema. Ou então, muitas das vezes, gente, o André chegou de uniforme do serviço. Correu dentro do banheiro e trocou. Então, assim, a falta de tempo, não sei se ela existe. Talvez é uma desculpa, né? Aí eu não tô bem hoje para treinar. Vai sem estar bem mesmo. Eu quero... Não se permita a se afundar pelas suas emoções. Realmente busque ajuda. E nós estamos aqui para ajudar vocês e vamos continuar. Então, assim, muito obrigada. Obrigada mesmo por esse tempo. Obrigada por esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai se encontrar muito ainda. A gente vai ver muitos resultados. Vocês vão colher muitos frutos de vocês, tá? E para finalizar, eu queria que o André deixasse aí uma mensagem para aquela pessoa que talvez está no sofá ali assistindo a gente agora e acha que não tem força para começar. Então, passe essa mensagem para as pessoas e depois a Tuane. Bom, ó, eu vou terminar falando assim. Uma vez, eu conversando com um amigo meu, e nem era sobre a questão de peso, mas vai servir agora aqui. Ele já tinha um relacionamento muito antigo, de namoro. E aí ele falando, que ano que vem eu tenho que casar. Por quê? Ele usou um termo que hoje eu tento usar isso daí. E ele falou para mim assim, André, eu não quero ser avô dos meus filhos. Então, assim, você cuidar da tua saúde, né? Eu fui pai um pouco mais velho, a Tuane foi mãe já um pouco mais nova. Mas eu acho assim, você não cuidar de você,
vai fazer com que você se torne avô do seu filho. Que foi o que a Tuane falou agora há pouco. De você ter a disposição para brincar com ele. De você querer ver ele crescer. Mas de você estar junto. De você tá disposto a estar ali junto, né? Porque se você começa a ter problema de saúde, se você começa a envelhecer, né? Mesmo que não na idade, você deixa de acompanhar isso daí, né? De acompanhar os teus filhos, que é o teu legado aqui na Terra. E para quem não tem filho, no caso, né? Eu falo assim, pegando o gancho que a Natália falou agora, que a Nayara falou agora. E, gente, toda hora eu chamo ela de Natália, viu? Ela não sabe. É por causa do Ná, gente. Ela não sabe. Eu tô assim. Conversando com os outros, eu falo assim, então, mas a Natália, eles falam, quem que é a Natália? Eu falo a Natália do projeto, não, gente, é a Nayara. Você sabe que muita gente fala, porque eu falo gente? Ná. Então as pessoas... É a Nayara, tá? Eu acho isso aí, pessoal. Eu acho assim, a gente tem uma dificuldade de se olhar no espelho e se ver com carinho. E a mensagem que eu deixo assim é assim, toda vez que você se olha e você se critica, pensa nisso daí, que a pessoa que você é hoje, foi tudo que você viveu e que você passou. E você não é só ruim e também não é só bom. Mas você é uma pessoa que chegou até aqui, né? Tá lutando, então vamos diminuir as coisas ruins e melhorar as coisas boas, né? Então, assim, o projeto tá aí para você se cuidar. Para você cuidar do teu corpo, para você cuidar da tua mente. E se você quiser ser trincado, vai ser trincado. Se você quer ter uma saúde melhor, vai ter uma saúde melhor. Então, o que eu deixo é isso aí. Busque uma versão melhor de você. Olhe para o espelho, para essa pessoa que você é hoje, com carinho. E é isso, Tuane. Primeiro, né, o que a Samara sempre fala, seja gentil com você mesmo. Ela sempre fala isso para mim. E falando assim mais diretamente para as mães, né, como eu sou mãe de 4 crianças, não fique achando que para você ser uma boa mãe, você tem que se deixar. Que para você ser uma boa mãe, você tem que simplesmente estar 24 horas com os seus filhos e não poder tirar um tempo para você. E outra coisa, coloque na sua cabeça que às vezes a gente fala assim, né? Nós mães temos o costume de falar, eu morreria pelos meus filhos. Mas Deus, ele não deu esse poder para nós, né? Porque ele não deu o poder de eu escolher, né? Se meu filho ficar doente, eu trocar com ele, né? Só que a gente precisa colocar na cabeça que nós precisamos viver por eles. Porque viver por eles, né? Viver para eles, viver para você, viver por mim, por nós mesmos, é algo que está no meu controle. Agora, essa troca de vida, essa troca, eu morreria, eu trocaria, né, a dor que ele está sentindo, isso não está no nosso controle. Então, o que está no nosso controle, viva pelo seu filho, viva pela sua casa, viva por você, igual eu estou começando a viver por mim, porque eu aprendi isso no projeto, que para eu, né, para os meus filhos, para minha casa estar bem, eu preciso estar bem primeiramente, porque eu sou muito a energia da minha casa. Eu não sei você, mãe, aí, se acontece com você, o dia que você não tá bem, a casa inteira não fica. Os filhos refletem isso, o esposo reflete isso, você é casado, né? André, você sabe do que eu tô falando. Então, se permita, em vez de se permitir, não, eu vou me permitir comer porque é final de semana, eu vou me permitir comer porque é carnaval, eu vou me permitir comer porque é final de ano, se permita viver uma vida melhor, se permita viver uma vida mais saudável, porque a balança, ela pode, né, dar um peso lá que você não esteja gostando do peso, mas como o André falou, às vezes na idade você pode não envelhecer, só que na sua saúde, no seu físico, sente. A última vez que eu fiz uma biopedância, eu tenho 32 anos, eu tinha 29 na época. A biopedância deu que eu estava com o meu corpo, entendendo que eu estava com 65 quilos. Então, é sobre 65 isso. anos. 65 anos. Então, por que muitas vezes, às vezes fala assim, né? Nossa, a pessoa morreu tão jovem, mas o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que o nosso corpo está entendendo, a idade que nós temos, né? Sim. Então, se permita viver o extraordinário, se permita viver melhor, principalmente para você.
E o projeto, né, está aqui para isso, para te ajudar. Você não precisa estar sozinha, porque com companhia, né, com mãos dadas, é muito mais prazeroso. É vai isso, mais longe. gente. E se você aí que está assistindo a gente, leve essas informações para o coração. A Tuane falou uma frase que há 2 anos atrás foi ela que fez eu mudar minha vida. E eu queria deixá-las para terminar com essa frase que foi: morrer pelos nossos filhos é muito fácil. Você viveria por eles? E aí eu acordei naquele dia e eu falei, eu tenho uma filha e eu quero viver por ela e eu não posso comer as minhas emoções. Então que você tenha aprendido um pouco com essas histórias reais, porque isso é o nosso projeto, são pessoas reais, histórias reais. São pessoas que vão cair, levantar, mas vão continuar caminhando sempre. E esse foi um episódio muito especial. Muito obrigada e até o próximo Por Trás do Espelho podcast.